Oi, oi, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tags e Curiosidades. Confesso que não é algo que se vê com frequência na faculdade, mas quando esses alunos aparecem, eles causam uma enxurrada de fofurices. O caso mais recente aconteceu essa semana. O vídeo de um professor que estava embalando um bebê durante uma aula. No Piauí, uma mãe precisou levar o seu bebê de 3 meses para a faculdade, onde cursa o 8º período de Direito. Ela até tem com quem deixar o pequeno em casa, mas prefere levá-lo, pois como o amamenta ainda, isso a deixaria mais tranquila em sala de aula. O pequeno ficou bem tranquilo, quietinho por um bom tempo, mas chegou uma hora que ele começou a ficar um pouco irritado. E o professor percebeu que a mãe, tentando acalmá-lo e não conseguindo, ficou um pouco triste. E o professor, percebendo isso e também que a mãe estava se preparando para se retirar da sala de aula, ele pediu para que pegasse por um momento o pequeno. No mesmo instante, ele ficou bem quietinho no colo do professor. Isso durou uns 15 minutos e logo ele colocou o pequeno no seu bercinho ao lado da mãe. A aula durou 1 hora e 30 minutos, mas esse gesto não poderia deixar de passar em branco. Um aluno da sala filmou e postou na internet, onde ganhou muitos views. O professor não entende por que deu tanta repercussão esse assunto. A mãe da criança diz que isso não é novidade, pois o professor sempre demonstrou compreensão e sensibilidade enquanto ela estava na gestação. Parabéns ao professor que teve essa linda atitude e, é claro, à mãe pelo seu esforço. Em 2015, no México, uma mãe de 22 anos precisou levar o seu pequeno filho de 6 meses à sala de aula onde cursava a faculdade. Ela até tinha com quem deixar a criança, mas naquele dia ninguém estava disponível. Na sala de aula, a criança começou a ficar inquieta, pois estava com muito sono, e a mãe, tentando de várias formas acalmá-la, não conseguia. Foi quando seu professor de direito, Moisés, percebeu o desconforto de sua aluna. O professor se ofereceu para ajudá-la e ficou com ele o resto do tempo. Uma aluna na sala de aula registrou esse momento e compartilhou no WhatsApp. O professor também postou na sua rede social esta foto e logo recebeu muitas mensagens perguntando o porquê daquilo. Depois, ele deu a resposta na própria legenda da foto. Abre aspas. Tem uma aluna que não desistiu dos seus estudos apesar das suas diversas atribuições. Por isso, decidi carregar o seu filho no colo sem interromper a classe para que ela notasse o seu conteúdo. Fecha aspas. O outro caso foi em 2016. O professor da faculdade do Texas, Estados Unidos, Darren Ronabin, foi muito elogiado pelos internautas pela sua gentileza com uma aluna. Cat, a mãe da pequena Millie, de 4 meses, na época, se viu obrigada a levar a pequena para a faculdade, pois a babá havia cancelado o dia de serviço. Naquele dia chegou atrasada para sua faculdade de psicologia. Chegando, a pequena Millie ficou bem agitada, fazendo muita bagunça na sala de aula. Contou à mãe que o professor Darren percebeu que ela tentava acalmar a pequena. Então ele se aproximou e a pegou no colo. Conta à mãe que a pequena Millie ficou quietinha instantaneamente no colo do professor. E assim ficou durante 1 hora, que foi o período da sua aula. A americana ficou muito agradecida pelo carinho dado pelo professor e pelos seus colegas de sala de aula por não se incomodarem com a presença do bebê naquele lugar. Foi bem legal a atitude desses professores para com essas mães que precisaram levar os seus pequenos para a sala de aula, pois a maioria das alunas que fazem faculdade e acabam engravidando durante o curso acabam trancando a matrícula e não conseguem retornar aos estudos, pois os pequenos precisam de amamentação exclusiva até os 6 meses. Isso significa que o bebê precisa estar com a mãe o tempo todo, pois precisa ser alimentado. É bem legal se as faculdades
tivesse um berçário dentro dos seus estabelecimentos. Assim, a mãe, a aluna, poderia deixar o seu bebê no berçário enquanto estivesse tendo aula. E quando der o horário da amamentação, ela vai no berçário e alimenta o pequeno, e assim por diante até os 6 meses. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, se você já ouviu uma situação parecida ou se você já passou por uma situação como essa. Até o próximo vídeo.